Boa noite, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar conjuntamente as aulas 5 e 6 do livro de vocês, para tratar tanto das grandes regiões do Brasil quanto da nossa população. Bom, como vocês sabem, o Brasil é um país de tamanho continental. Isso significa que cada pedacinho do Brasil tem características únicas e diferentes umas das outras. A fim de facilitar a compreensão dessas características, nós costumamos dividir o Brasil em diferentes regiões, agrupando lugares que compartilham determinadas características. Dentre as divisões possíveis do Brasil, a mais conhecida é aquela feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. O IBGE divide o Brasil em 5 grandes regiões de acordo com a posição geográfica dos 26 estados e do Distrito Federal. São elas: regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Nós moramos em Resende, que é um município localizado no estado do Rio de Janeiro. E esse estado, por sua vez, está localizado na região Sudeste, juntamente com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A região Sudeste é a segunda menor do país, com pouco mais de 900 mil quilômetros quadrados. Ela só é menor que a região Sul. Para vocês terem uma ideia, 2 estados da região Norte, o Amazonas e o Pará, são sozinhos maiores que toda a região Sudeste. No entanto, a região Sudeste é a mais populosa do país, com mais de 80 milhões de habitantes. É mais ou menos a população da Alemanha. É também a região mais rica e mais industrializada do país, além de agrupar as 3 maiores regiões metropolitanas do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, nessa ordem. A maior das regiões do Brasil é a região Norte, com 3.850.000 quilômetros quadrados. São quase 4 vezes a região Sudeste. Essa região é tão grande que é maior que muitos países enormes, como a Argentina e a Índia. Por outro lado, nos 7 estados da região Norte vivem menos gente do que no estado do Rio de Janeiro. 16 milhões de pessoas lá, 18 milhões aqui. Só com base nessas informações, vocês podem perceber o quanto a população brasileira está distribuída de forma desigual pelo país. Da mesma forma que o estado do Rio tem mais gente que em toda a região Norte, o estado de São Paulo tem mais gente que em 3 regiões brasileiras: o Norte, o Centro-Oeste e o Sul. Além disso, a maior parte da população brasileira mora a menos de 200 quilômetros da praia. Isso significa que, por mais que o Brasil seja um país enorme, a sua população, que também é enorme, está quase toda concentrada numa estreita faixa de terra perto do litoral. Por outro lado, a capital federal, Brasília, está localizada num quadradinho dentro da região Centro-Oeste, que é a única que não tem praia. Esse quadradinho se chama Distrito Federal, e lá vivem 2 milhões de pessoas, a mais de 1.000 quilômetros do mar. Até 1960, a capital federal ficava na cidade do Rio de Janeiro, quando se decidiu transferi-la para Brasília. A ideia era fazer com que a população brasileira migrasse para o interior e se espalhasse pelo país todo. Só que não deu muito certo. Afinal, a região Centro-Oeste, mesmo com Brasília, ainda é hoje a menos populosa do Brasil. São apenas 15 milhões de habitantes. Mas a distribuição da população não é a única desigualdade entre as 5 grandes regiões do país. Há também muita desigualdade na distribuição da riqueza. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, das regiões Sul e Sudeste são maiores do que os das regiões Norte e Nordeste. Isso significa que a maior parte da riqueza do país é produzida no Sul e no Sudeste. Essa desigualdade na distribuição das riquezas também se reflete na desigualdade de outros aspectos sociais. Por exemplo, no Nordeste e no Norte, há muito mais casas
sem acesso à coleta de esgoto do que no Sudeste, ou casas sem água encanada, ou até mesmo casas sem luz elétrica. Isso se reflete, por exemplo, na mortalidade infantil e na expectativa de vida, que são muito piores no Nordeste e no Norte do que no Sudeste. As taxas de analfabetismo, que é a quantidade de pessoas que não sabem ler nem escrever, também são maiores no Norte e no Nordeste. Aliás, o Nordeste tem proporcionalmente 4 vezes mais analfabetos que no Sudeste. E é por causa dessa desigualdade regional que tantos nordestinos migraram para o Sudeste nas últimas 5 décadas. Esse movimento, contudo, tem diminuído nos últimos anos, sobretudo por causa de medidas que foram adotadas pelo governo federal em governos passados para tentar diminuir essas diferenças regionais. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.